Boa noite, gente. Vamos lá então começar. Fiz aqui uns stories. Vamos lá começar. Capítulo 13 aí do livro do Roberto Carlos. Lembrando sempre, gente, que está acabando já esse livro, só são 15 capítulos. Todos estão disponíveis. Eu vi que teve gente que comentou que lê correndo, lê fazendo alguma atividade. Como é que é o nome disso? Enfim, uma atividade que você não fica pensando muito. Então a gente tem lá o Discoteca Cash, beleza? Lá no Spotify, Discoteca Cash. Só pesquisar lá que tem todos os capítulos lá disponíveis para você escutar. É legal que você não consome sua banda larga, não precisa ficar com o celular ligado, beleza? Quem incentivar o canal sendo super membro aqui no... incentivando no super chat ou sendo membro aqui no canal, tem direito de escolher os próximos livros, tá? Tem uma fila aí que a gente vai escolhendo os próximos livros. Lembrando sempre que a sua doação também vai sendo convertido aí pra gente comprar mais livros e cada vez mais lendo os livros aí, beleza? Outro recadinho importante é que eu fiz um canal de cortes. Se você não tem paciência para ouvir todo o capítulo do livro, quer pegar apenas os melhores momentos, eu corto e jogo lá nesse canal de cortes, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição, só se inscrever lá que você vai ter um monte de pequeno corte, pequenas histórias de vários livros que a gente lê aqui na live. Tudo bem então, galera? De resto, deixa os comentários aí, manda um joinha. Compartilha com alguém que você acha que possa gostar. Beleza? Tamo junto então. Deixa eu ver se o som tá chegando ok. Só pra desencargo de consciência. Ei. Tá chegando, beleza, né? Então vamos lá, gente. Capítulo 13. Amante à moda antiga. Roberto Carlos e o amor. Houve uma época em que os principais cantores brasileiros eram românticos. Nos anos 30, por exemplo, nomes como Silvio Caldas, Orlando Silva e Carlos Galhardo, embora gravassem sambas e marchas carnavalescas, se dedicavam mesmo ao repertório romântico, marcado por samba-canções, valsas, foches é ser shots, né, que eu esqueci de escrever, né? Tangos, mas tá escrito foches. Tangos e boleros. Aliás, no início de sua carreira, o jovem Orlando Silva foi aconselhado por Francisco Alves a não gravar apenas sambas e marchas, sob o seguinte argumento: você quer ganhar dinheiro o ano inteiro ou apenas só no carnaval? Portanto, a chamada canção de meio de ano, que na verdade era do ano inteiro, com exceção do período carnavalesco, era basicamente romântica. Na década de 1940, o romantismo continuou forte, agora com a nova geração de cantores, mais tradicionais como Nelson Gonçalves e Gilberto Milfolt, ou modernos como Dick Ferney e Lúcio Alves, mas todos cantando a dor de cotovelo, a tristeza e a saudade de um amor perdido. Com a crescente queda de popularidade da chamada música de carnaval, na década de 50, o romantismo tornou-se mais exacerbado, despontando outras gerações de intérpretes, masculino como Calbi Peixoto, Tito Madi e principalmente femininos como Dolores Duran, Ângela Maria, Maísa e Silvinha Telles. O fato é que, até então, o romantismo estava na linha de frente da música popular brasileira. Os seus intérpretes eram grandes cartazes do rádio. A grande virada se deu em meados dos anos 60, após a consolidação da bossa nova e a emergência de uma geração de cantores e compositores de formação universitária, que gerou a tal da MPB. A partir daí, o romantismo foi jogado para escanteio e se tornaria um subgênero da música nacional, identificado naquela época com os cantores considerados cafonas como Aguinaldo Raiol, Altemar Dutra e Aguinaldo Timóteo, pois coube exatamente a Roberto Carlos, ao aderir de vez ao gênero no início dos anos 70, levar a bandeira do romantismo à frente, sendo hoje o cantor-compositor romântico com maior prestígio e popularidade na música popular brasileira. Talvez, mais do que nas canções, Roberto Carlos é um romântico na vida, se é que isso é possível. Eu sou um cara que, quando ama, ama mesmo, disse o cantor numa entrevista nos anos 70. De fato, ele sempre demonstrou isso nos temas que compôs para as mulheres que amou. Durante o namoro com Magda Fonseca, ele fez Não Quero Você Triste, A Volta e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Para Nice, com quem foi casado 10 anos, dedicou, entre outras, Como é Grande o Meu Amor por Você e Amada Amante. Para Miriam Rios, cantou Eu Preciso de Você, a atriz e outros sucessos nos anos 80. E para sua eterna musa Maria Rita, compôs temas como Eu Te Amo,
Amor Sem Limite e Pra Sempre. Ou seja, aquilo que o Roberto Carlos vive intensamente, ele divide com o público através de suas canções. Registra-se que Roberto Carlos sempre teve forte veia romântica, mesmo quando falava de brotos, guitarras e carrões nas canções da Jovem Guarda. Seu maior sucesso naquela época, Quero Que Vá Tudo para o Inferno, é, acima de tudo, uma canção de amor. Nasceu como uma canção de amor, assim como Se Você Pensa, As Curvas da Estrada de Santos e Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, pois todas falam do drama do relacionamento amoroso. A partir do início dos anos 70, o romantismo de Roberto Carlos ficou mais explícito e erotizado, mas a temática é basicamente a mesma, das canções anteriores. Solidão, tristeza e a saudade de um amor que o tempo não vai apagar. A diferença, portanto, está no ritmo das canções. Mais roqueira nos anos 60, mais balada nos anos 70. A passagem de Roberto Carlos de uma fase para outra foi gradual, tendo como marco o LP O Inimitável, lançado após o fim do programa Jovem Guarda. Em 1968, note-se que, ao contrário de álbuns anteriores, que sempre traziam como faixas de abertura uma canção forte, de rock, É Proibido Fumar, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, Eu Sou Terrível, este abre com a derramadamente romântica e Não Vou Mais Deixar Você Tão Só, composição de Antônio Marcos. Era um sinal de que o Roberto Carlos queria priorizar um repertório de canções mais lentas, suaves, enfim, românticas. Na época, isso ficou evidente para o compositor Getúlio Cortes, que sempre participava dos discos do cantor com rocks de letra estilo revista em quadrinhos. Pega Ladrão, O Feio, O Gênio, O Sósia. Pois para o álbum Inimitável, Roberto Carlos disse-lhe que não gravaria mais esse tipo de repertório, pedindo-lhe para compor temas românticos. E, bem a gosto do freguês, Getúlio Cortes fez 2, e excelentes. Quase Fui Lhe Procurar e O Tempo Vai Apagar. Esta em parceria com Renato Barros. Ainda assim, Roberto Carlos continuou gravando temas de rock e soul como Se Você Pensa, As Curvas da Estrada de Santos e Não Vou Ficar. A transição completou-se em dezembro de 71, com o lançamento do seu 11º álbum, cuja faixa de abertura traz detalhes. Nas outras, mais temas românticos como os de Tanto Amor, A Namorada, Se Eu Partir e Amada Amante. Todos grande sucesso. Foi a partir desse disco que o artista mergulhou definitivamente nas águas do romantismo, ao mesmo tempo que encerrou a fase rock and soul, com as faixas Todos Estão Surdos e Eu Só Tenho Caminho. Mais uma vez, Roberto Carlos percebeu corretamente a necessidade de uma virada, se alguma dúvida ainda havia. O álbum de 71 a dissipou de vez, especialmente pelo sucesso de público e de crítica das canções Detalhes, marco definitivo da consolidação de Roberto Carlos como o maior cantor romântico do país. A composição, que se tornaria um dos clássicos da música popular brasileira, tem sua história. Era uma noite em março de 71 e o cantor estava em sua casa, no Morumbi, em São Paulo. De repente, teve a inspiração, pegou o violão e fez um primeiro verso para uma melodia. Insistiu um pouco mais e fez um segundo. Tentou fazer o terceiro verso e não conseguiu. Mais tarde, registrou-se o que tinha feito num gravador e foi dormir certo de que estava criando uma boa canção. Mas no dia seguinte, ele se surpreendeu ao ouvir a fita, pois considerou aqueles versos muito ruins. Na hora, Roberto Carlos pensou: caramba, isso aqui não dá com nada. Será que eu bebi ontem? O cantor passou então a refazer tudo naquela nova composição e recriou os primeiros versos, agora em definitivo. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Mais tarde ligou para Erasmo, que já estava morando novamente no Rio. Meu irmão, vem pra cá que pintou uma música que eu acho que a gente não pode deixar para depois. Há canções que o Roberto Carlos sente que não pode deixar para depois, nem compor. Não pode deixar para depois, nem compor com o parceiro pelo telefone. Erasmo sabe disso e atendeu imediatamente o chamado do amigo. Era uma tarde muito chuvosa em São Paulo, mas os dois trabalharam animadamente, verso a verso, nota a nota. Roberto Carlos sentado na cadeira favorita e Erasmo no chão, anotando numa folha os versos que faziam. Quando terminaram a nova canção, Roberto Carlos foi correndo mostrar para Anice, que adorou. Os autores estavam também certos de terem composto uma grande canção, mas um pequeno detalhe incomodava Roberto Carlos.
a palavra ronco, daquela frase, o ronco barulhento do seu carro. Uma referência a um automóvel com escapamento, coisa muito comum na época. Roberto Carlos estava realmente em dúvida se devia deixar aquela palavra ou não. Erasmo Carlos defendeu que não havia problema nenhum, mas o outro continuou grilado, achando que aquilo podia destoar do restante da canção. Roberto Carlos usou então aquela estratégia muito comum no seu processo de composição. Sem emitir qualquer comentário, mostrou a nova canção para algumas pessoas próximas dele, tendo cuidado de olhar a expressão de cada um para ver se torcia o nariz no momento da frase o ronco barulhento do seu carro. Além disso, cantou detalhes novamente para Nice, que continuou achando tudo lindo e maravilhoso, não fazendo qualquer restrição à letra. Depois mostrou para a empregada Zezé, que também não se incomodou com aquele ronco. Dias depois foi a vez do secretário Sérgio Milico e o tecladista Vanderlei ouvirem detalhes, e ambos acharam a canção perfeita. Faltava, porém, o teste definitivo, com o produtor Evandro Ribeiro, o único que agora podia tirar o ronco da letra em detalhes. Mas ele ouviu a canção atentamente, mais uma vez, e também disse que estava tudo ótimo, aconselhando o cantor a não mexer em nada. Lutei muito para trocar essa palavra, mas todos a ouviam com naturalidade e acabou ficando. Conforta-se Roberto Carlos. O resultado final agradou tanto a Roberto Carlos que, desde a época do lançamento de Detalhes, é citada pelo cantor como a sua canção preferida. Nessa composição, eu consegui dizer tudo o que eu queria e da forma que eu queria dizer. E às vezes a gente não consegue chegar a esse ponto numa música. A gente quer dizer uma porção de coisas sobre determinado tema, mas o máximo que consegue é chegar perto. Já em Detalhes, eu realmente disse tudo o que eu queria daquele tema, da forma que eu queria e com os detalhes que eu queria citar na música. Eu e Erasmo fomos realmente muito felizes. Um crédito deve ser dado também ao maestro norte-americano Jimmy Winners, que criou um delicado arranjo para Detalhes, onde se sobressai aquela marcante introdução. Luxo que a música popular dos últimos anos parece ter perdido. Já não se fazem mais introduções musicais como antigamente. Aqueles primeiros acordes, independentes da linha melódica, que fazem o público identificar a canção antes mesmo que o intérprete comece a cantar. A introdução de Detalhes é um exemplo clássico disso, assim como a introdução de Corcovado, de Tom Jobim, ou a de Michelle, dos Beatles. A canção de Roberto Carlos são pródigas em introduções marcantes. E além da que existe em Detalhes, podem ser citadas as de Um Amigo, Emoções e Café da Manhã. Roberto e Erasmo fizeram uma canção de dor de cotovelo moderna, na qual o amante não destilava vingança nem ódio, mas uma mensagem sarcástica e provocativa, lembrando que num grande amor, pequenos detalhes se agigantam com o tempo. Segundo a escritora Idinha Diniz, Detalhes se inserem no contexto da pop art. É uma canção feita de retalhos, de fragmentos do cotidiano, e pop art se caracteriza, entre outras coisas, por se apropriar de matérias da indústria, de resíduos. Quando ouvi aquele verso falando da velha calçada desbotada, isso me chamou a atenção porque, de alguma forma, a canção de Roberto Carlos se ligava à cultura do pop art naquele momento. Em sua biografia sobre Tarso de Castro, o jornalista Tom Cardoso afirma que a musa de Roberto Carlos em Detalhes seria a socialite carioca Silvia Amélia, e que o tal cabeludo citado na letra seria o próprio Tarso, que era gamado por ela e insistia em cruzar o caminho dos dois. Roberto Carlos nega essa versão. Tarso era muito brincalhão e provavelmente essa piada dele foi levada a sério. Não sei que história é essa. De fato, Silvia Amélia não foi a inspiradora de Detalhes, e muito menos Tarso de Castro, o cabeludo citado na letra. Mas Tom Cardoso não brinca ao afirmar que Roberto Carlos e Silvia Amélia andaram mesmo se encontrando na alcova do rei. Neta do lendário médico e sanitarista Carlos Chagas, Silvia Amélia Chagas era uma loira linda e deslumbrante, que muito apropriadamente recebeu do colunista Ibrahim Suede o epiteto. O que é epiteto? Alexa, qual o significado da palavra epiteto? Epíteto significa aquele que tem muitas posses. Vou ler de novo, peraí. Que muito apropriadamente recebeu do colunista Ibrahim Suede o epíteto de A Pantera. Ué, entendi não.
Depois de um breve casamento com o empresário Paulo Fernandes Marcondes Ferraz, a garota caiu na gandaia de Ipanema, namorando artistas e jornalistas como Tarso de Castro, que a cortejava publicamente desde o tempo de casada. Ontem vi Silvia Amélia, a 100 metros de distância. Escreveu Tarso de Castro na sua coluna na última hora. Se no dia seguinte novamente cruzasse com a Pantera, voltava a escrever sem a menor cerimônia. Ontem vi Silvia Amélia, a 80 metros de distância. E assim Tarso foi se aproximando dela até conseguir um tete-a-tete amoroso. Vamos ver se a gente acha a foto dela? Silvia Amélia. Será que tem no... Tá falando que ela é loira aqui? Aqui, ó. Tem imagens. Tá viva ainda, acho. Vou mostrar pra vocês. Ai, peraí. Nossa. A musa do confronto. Acho que ela tá viva ainda, ó. 40 anos na França. Tá na Vogue aqui, ó. God. Faço a mínima ideia quem seja essa pessoa. Mas vamos lá. Quando chegou a vez de Roberto Carlos ver Silvia e Amélia, a uma curta distância, ele também não resistiu aos encantos da moça. Os dois foram formalmente apresentados por Ricardo Amaral numa noite de 1970, na Boate Sucata, no Rio, e logo estariam se encontrando secretamente numa suíte do Copacabana Palace. E é até possível que Roberto Carlos tenha cantado a inédita detalhes ao pé da cama para Silvia e Amélia ouvir, mas daí a ela ser a musa da canção, vai uma grande distância. A composição de Roberto Erasmo relata uma grande história de amor, que foi vivida intensamente, deixou marcas e detalhes que nem mesmo o tempo conseguiria apagar, ou seja, nada tão fortuito como o encontro de Roberto Carlos com a Pantera de Ipanema. Mas se Silvia não foi a inspiradora da canção, quem seria? Ué, ele tava falando que mostrou a inédita detalhes, mas tava mostrando pra Nice também? Ele tava traindo a Nice, então é isso? Talvez ninguém. Ou talvez ele a tenha composto para uma lembrança, Magda Fonseca, a ex-namorada para quem já havia feito canções como Quero que Vá Tudo pro Inferno e A Volta. Quando Roberto Carlos compôs Detalhes, no início de 71, ele estava casado com Nice e Magda Fonseca era até então o seu único grande ex-amor. Alguém a quem ele poderia realmente dizer: se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isso lhe trouxer saudades minha, a culpa é sua. Era consenso entre as pessoas próximas de Magda que se ela não tivesse viajado para os Estados Unidos em 65 e demorado um ano por lá, ela e Roberto Carlos teriam namorado muito mais tempo e talvez até se casado. O cantor parecia gostar muito de Magda, e as canções que ele fez para ela são provas eloquentes disso. Mas a ausência da namorada durante um ano, no momento de reviravolta na carreira e da vida do artista, foi fatal, provocando o afastamento dos dois. No final de 71, Magda Fonseca estava recém-casada e morando com o marido na Alemanha quando alguns amigos escreveram do Brasil comentando que uma nova canção de Roberto Carlos parecia endereçada a ela. Embora reconheça que alguns dos detalhes relatados na música, como a velha calça desbotada e o ronco barulhento do seu carro, fizesse realmente parte do cotidiano dos dois, Magda não se assume musa desse hoje clássico da nossa música popular. Não posso dizer que o Roberto fez detalhes para mim, porque ele nunca me disse isso. Pessoas próximas da gente é que comentava essa possibilidade na época. Uma dessas pessoas foi a cantora Emilinha Borba, que atuava na mesma gravadora de Roberto Carlos e acompanhou o namoro dele com Magda, pois Emilinha disse que na época Roberto Carlos havia lhe confidenciado que Detalhes foi uma canção composta para a ex-namorada. E se isso é um fato, terá sido Magda Fonseca uma musa muito pé quente, pois inspirou as duas mais importantes canções da carreira de Roberto Carlos: Quero que Vá Tudo para o Inferno, que na fase Jovem Guarda, e Detalhes, na fase romântica do cantor. Mas nem se discute que Roberto Carlos sempre teve uma veia romântica bastante forte. Tanto que uma das suas mais importantes referências musicais foi a cantora e compositora Dolores Duran, que se notabilizou pelas canções de amor sofrido, Derramado, como se pode ver nos próprios títulos de algumas delas.
castigo, se é por falta de adeus, solidão, fim de caso. Quando Roberto Carlos obteve o seu primeiro emprego, como crooner na Boate Plaza, em Copacabana, Dolores Duran era a atração no Little Club, no Beco das Garrafas, mas apesar da proximidade, eles nunca chegaram a conversar. Eu passava por ela e não tinha coragem de dizer alô. A morte foi mais rápida que nós. Lamento o cantor. Dolores Duran morreu na madrugada de 24 de outubro de 59, aos 29 anos, em consequência de um distúrbio cardíaco genético. Um mês antes, havia lançado A Noite de Meu Bem, cujo grande sucesso não chegou a testemunhar. Como também não viu o sucesso do seu discípulo, Roberto Carlos. No início dos anos 70, já consagrado como um grande cantor do Brasil, Roberto Carlos se lembrou de Dolores Duran no momento de compor uma nova canção de amor. Era feita especialmente para Claudete Soares, contemporânea de Dolores Duran, que também se notabilizou pelo repertório romântico. Roberto e Claudete se tornaram amigos nos anos 60, quando a cantora, na contramão dos seus colegas de MPB, defendia o rei do iê-iê nacional, até regravando na época Como é Grande o Meu Amor por Você. Roberto Carlos gostou muito dessa versão e prometeu a Claudete Soares que depois daria uma canção inédita para ela gravar. Foi depois mesmo, porque se passaram mais de 2 anos até que Roberto Carlos finalmente se sentar e compor a canção prometida. Quando isso aconteceu, em fevereiro de 71, ele evidentemente pensou em Claudete, mas se lembrou também de Dolores Duran, que estaria com 41 anos e, provavelmente, também gravando temas de Roberto Carlos. Uma das características da canção de Dolores Duran é a presença daquela sentida e sofrida exclamação "Ah!", que parece saída do fundo da alma. Isto ela canta, por exemplo, na abertura de Por Causa de Você. "Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou." E a noite de meu bem. "Ah, eu quero o amor mais profundo, eu quero toda a beleza do mundo." Pois Roberto Carlos quis fazer uma canção com essa mesma exclamação, tão típica em Dolores Duran, e o resultado foi De Tanto Amor, uma das suas melhores composições. "Ah, eu vim aqui, amor, só para me despedir, e as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir." O curioso é que o título que Roberto Carlos deu a essa canção foi Despedida, mas, depois de cantá-las algumas vezes, Claudete Soares achou que um título melhor estaria no início da segunda estrofe. "Me perdi de tanto amor. Ah, eu enlouqueci." A cantora ligou para Roberto Carlos sugerindo a mudança e ele concordou que ficava realmente melhor. De Tanto Amor foi gravada por Claudete Soares em julho de 71, tornando-se um sucesso instantâneo. Até hoje, o maior de sua carreira. No final daquele ano, Roberto Carlos também registrou a música em seu álbum, ampliando ainda mais o sucesso da composição, que se estendeu pelo ano seguinte. Na época, a música ganhou também uma versão instrumental do maestro Chiquinho de Moraes, que foi um dos temas principais de A 300 km por hora, terceiro filme de Roberto Carlos, e pelos anos afora de Tanto Amor segue obtendo várias outras gravações, além de pedidos em shows de Roberto Carlos e presenças obrigatórias em qualquer apresentações de Claudete Soares. Como se não bastasse, em março de 2005, o Jornal do Brasil incluiu a composição de Roberto Carlos numa lista das 10 mais lindas canções brasileiras, figurando ao lado de clássicos como Carinhoso, Manhã de Carnaval, A Felicidade. Registra-se que o sucesso e a repercussão obtido por De Tanto Amor surpreenderam o próprio Roberto Carlos. Quando compus essa música, eu achei que tinha feito um bom trabalho, que era uma música que tinha ficado bonita, mas eu realmente não esperava que fizesse tanto sucesso. Em 1974, quando se completaram 15 anos da morte de Dolores Duran, Roberto Carlos decidiu prestar-lhe mais uma homenagem, dessa vez gravando uma composição dela no seu álbum de final de ano. A canção escolhida foi Ternura Antiga, parceria póstuma de Dolores com o pianista José Ribamar. Dolores Duran seria novamente evocada por Roberto Carlos em uma das faixas de seu álbum de 1985. Ali, o cantor fez uma citação de Fim de Caso, composição de Dolores Duran que fiz. "Ah, eu estou desconfiada que o nosso caso está na hora de acabar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, de fazer versos, de viver sempre abraçados. Naquela base do só vou se você for." Pois a canção de Roberto Carlos tem exatamente o título de Só Vou Se Você For, na qual ele também lamenta o iminente fim de um romance.
E mais uma vez, com direito àquela típica exclamação de Dolores. Ah, eu não posso acreditar que a gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor dançou? Canta Roberto Carlos no refrão da música, que foi uma das mais tocadas do seu disco daquele ano. Outro sucesso de Roberto Carlos tem uma história curiosa que começa pelo título. É Quando as Crianças Saírem de Férias. Grande destaque do seu álbum de 72. Numa certa tarde, em meados daquele ano, Roberto Carlos estava papeando com o compositor Fred Jorge quando este comentou um filme recém-lançado cujo título era Abençoai as Férias e as Crianças. Tradução literária de Bless the Beast e Children. Produção norte-americana dirigida por Stanley Kramer. Aquele inusitado título do filme chamou a atenção do cantor, que mais tarde voltou ao assunto com Fred Jorge. Como é mesmo o nome do filme que você falou? Quando as Crianças Saírem de Férias? Perguntou Roberto. Não era, mas esse título lhe soou muito bem, e a partir dele desenvolveu com Erasmo Carlos uma nova e inusitada canção. Sim, porque sua letra fala um pouco do tempo que o casal tem para ficar sós por causa dos filhos pequenos que à noite chama pelo pai ou pela mãe. E assim o nosso tempo se passa, quando você retorna sem graça, e eu me aborreço. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais, diz o refrão da música. Na época em que a canção foi composta, Roberto Carlos e Nice estavam de fato com seus 3 filhos ainda pequenos. A caçulinha Luciana, com 1 ano de idade, Dudu com 4 e Ana Paula com 7 anos. Eu vivi toda a experiência da letra dessa música, diz Roberto Carlos. Hoje, a homenagem de Quando as Crianças Saírem de Férias é considerada politicamente incorreta por mostrar os filhos como uma espécie de estorvo para a felicidade de um casal e, ainda mais, por revelar um pai ansioso pelo dia em que suas crianças sairão de férias. Com quem? Para melhor fazer sexo com a mulher. Olha, Roberto, a turma vai levar esse título pro lado da safadeza, comentou Erasmo assim que terminaram de compor a canção. Pra falar a verdade, eu nem me toquei, até porque a safadeza ali seria com a matriz, não com a filial, diz Roberto Carlos. Mas na época, Nice tinha outra versão para essa história, do casal que não podia se amar por causa dos filhos. Sempre que o Roberto Carlos começava a arrumar as malas para partir para mais uma turnê, ela cantava: Quando as viagens pararem um pouco, talvez a gente possa então se amar um pouco mais. Roberto Carlos e Nice se separaram em março de 78, depois de 10 anos de casamento, 2 de namoro e várias canções dele para ela. Enquanto durou, formaram um casal cintilante. Como jornalista e fotógrafa, a mim dava tanta vontade de fotografar Roberto quanto Nice, porque ambos tinham o mesmo poder de atração visual. Nice era uma mulher exuberante, alta, bonita e com um perfil de estrela. Em qualquer local que ela chegava com Roberto, era como se fosse Lady Di e o príncipe Charles. Lady Di, né, na verdade. Afirma Sinira Arruda. Os problemas que levaram ao fim do casamento já podem ser antevistos nos versos da canção Sua Estupidez, faixa do álbum de 69. Numa entrevista, Roberto Carlos afirmou que é um grito de alerta às pessoas que amam, mas vivem infelizes porque dão muito valor a detalhes insignificantes. É horrível conviver com gente que se aborrece por qualquer coisinha. Quem na época privava da intimidade do cantor... Quem na época privava da intimidade do cantor sabia que sua estupidez tinha mesmo endereço e ouvidos certos. Nice, a quem ele sempre chamava carinhosamente de meu bem, pois a canção começa exatamente assim: meu bem, meu bem. Você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia. E creia, sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. O cantor justificou o fim de seu casamento com a tal da incompatibilidade de gênios. Mas muitos perguntavam na época que incompatibilidade era essa que precisou de 12 anos para se revelar? Logicamente que eu e Nice sempre soubemos que havia incompatibilidade, explica Roberto Carlos, mas tudo foi se acumulando até um ponto que decidimos que a melhor solução seria nos separarmos e continuarmos amigos. A nossa separação foi um ato de amor. A julgar por essas palavras de Roberto Carlos, eles tiveram uma separação de comum acordo, amigável, bonita.
Não foi bem assim. Essa versão serviu para alimentar a imagem do artista. A iniciativa do rompimento foi de Roberto Carlos e na época ele confessou a um amigo que no início do casamento ele e Nice brigavam uma vez por ano, depois passaram a brigar uma vez por mês, depois uma vez por semana, em seguida uma vez por dia. Quando as brigas aconteciam toda hora, ele sentiu que era o momento de sair de casa, mas talvez sem perceber a real dimensão dos desgastes de seu casamento. Nice se preocupava com os frequentes boatos que falavam da separação do casal. E, como forma de cessar esses boatos, ela propôs que os dois se casassem legalmente, já que, após a aprovação da lei do divórcio no Brasil, em 1977, isso se tornaria possível. Roberto Carlos não dizia sim nem não, simplesmente desconversava. Numa certa noite, após o jantar, Nice insistiu na proposta. Foi então que Roberto Carlos afirmou que, como eles estavam brigando muito ultimamente, seria melhor esperar um pouco mais antes de se casarem oficialmente. Fiquei boba, estarrecida. Aí tivemos a maior briga. Virei a mesa, literalmente quebrei copo, porque achei aquilo um desaforo brutal. Revelou Nice num depoimento ao jornalista Sinir Arruda. Para Roberto Carlos, essa briga foi a gota d'água, e ele saiu de casa apenas com a roupa do corpo e sem avisar para onde ia. Dias depois, mandou um oficial de justiça comunicar a Nice sua intenção de se separar definitivamente dela. Não entendi porque ele não me disse que queria separação. Por que fez tudo dessa forma, mandando recado por terceiros? Lamento que tenha sido assim. Afinal, o amor que vivemos foi cantado por todo o Brasil. Desabafou Nice. De fato, e a separação também seria cantada, pois Roberto Carlos expressou tudo o que sentia numa nova composição, Fera Ferida, lançada no álbum de 1982. Acabei com tudo. Escapei com a vida. Tive as roupas e os sonhos rasgado na minha saída. Mas saí ferido, sufocando o meu gemido. Demorou ainda um pouco para Nice se convencer de que Roberto Carlos havia realmente colocado um ponto final no casamento. O cantor deixou a mansão do Morumbi para a ex-mulher e os filhos e se mudou de vez para o Rio de Janeiro. Depois de ficar um tempo morando no Copacabana Palace, comprou um apartamento na Urca e instalou sua mãe no andar de baixo. Apesar de toda a crise e onda de boatos que envolveram o fim de seu casamento, Nice tinha um consolo. Roberto Carlos saiu de casa com a carreira no auge, vendendo mais discos do que nunca. Com um sucesso ainda maior do que na época da Jovem Guarda, desmentindo toda aquela profecia de que a sua união com ela pudesse vir a ser responsável pelo fim da sua popularidade, foi uma coisa bonita o nosso casamento, enfatiza Roberto Carlos. Apesar dessa incompatibilidade que causou a separação, tivemos momentos muito bonitos, não se pode negar, momentos tão bonitos que compensavam até esses problemas. E foi pensando nesses bons momentos que viveu ao lado de Nice que Roberto Carlos compôs outras de suas grandes canções de amor, Costumes. O que eram detalhes na canção de 71, nessas são costumes, mas ambas falam de um grande amor que deixou marcas difíceis de apagar. Com a exceção de Ana Paula, já uma adolescente, os outros filhos de Roberto Carlos com Nice eram ainda crianças na época da separação dos pais. Luciana estava com apenas 6 anos e Dudu Braga com 9, mas sofri bem menos com isso do que com as minhas irmãs. Fui sentir mesmo a falta do meu pai dos 11 aos 13 anos. Ele morava no Rio, a gente em São Paulo. Eu muitas vezes ia visitá-lo e não queria voltar. Lembra Dudu? Esses encontros eram frequentes nos finais de semanas em que o pai não estivesse viajando em turnê. Roberto Carlos gostava de colocar a criança a bordo do seu Ford Landau e sair rodando pela orla marítima carioca, indo até a Barra da Tijuca. Na época, um lugar ainda calmo e pouco habitado. E dá-lhe guloseimas nas crianças, milho cozido, água de coco, além de muitas balas, chicletes e pipocas. Faixa do álbum de 82, a canção Fim de Semana relata exatamente esse momento do reencontro de Roberto Carlos com seus filhos, as duas meninas e o garoto, num dia de sol. Esta música marcou muito a nós, especialmente a mim, então um pré-adolescente. Fim de Semana é a lembrança viva de uma infância que estava chegando ao fim, afirma Dudu Braga. Nice já estava há 10 anos separado de Roberto Carlos quando recebeu o diagnóstico que tinha câncer de mama. Na época, Roberto Carlos ainda era casado com Miriam Rios,
mas desde o início procurou dar toda a assistência ao tratamento da ex-mulher. No Hospital Albert Einstein, em São Paulo, quando o câncer tomou o pulmão de Nice e o caso parecia irreversível, Roberto Carlos fez vírgula ao seu lado. Não. Roberto Carlos fez vigília ao seu lado, sofrendo junto com os seus 3 filhos, Dudu, Luciana e Ana Paula. O cantor estava fazendo uma temporada de shows em Miami quando soube, numa sexta-feira, que o estado de saúde de Nice se agravava bastante. Naquela mesma noite, 12 de maio de 1990, voou para São Paulo e passou o sábado no hospital junto da ex-mulher. Os dois ainda chegaram a conversar, apesar de ela já estar muito debilitada. Nice morreu na noite do dia seguinte, de insuficiência cardíaca, aos 49 anos. Seu corpo foi velado na capela do próprio hospital e sepultado no cemitério de Araçá. Na missa do 7º dia, em homenagem a Nice, todos na igreja cantaram Como é Grande o Meu Amor por Você, tema que Roberto Carlos compôs para ela no início do namoro. Na época da Jovem Guarda, Roberto Carlos dizia ter preferência por mulheres mais velhas e até se casou com uma. Elas me dão segurança e conhecem a vida melhor do que eu. Justifica-se o jovem cantor. Mas essa opção preferencial pela experiência feminina parece que durou só até o seu casamento com Nice, porque a partir daí o cantor se envolveu com mulheres mais novas, e bem mais novas. No breve espaço de tempo de 8 meses, ano de 77, quando já se aproximava dos 40 anos, que dizem ser a idade do lobo, Roberto Carlos conheceu 2 adolescentes que iriam fazer parte de sua história de vida. E uma delas para sempre. A primeira tinha 17 anos e ele a conheceu em abril daquele ano. Seu nome? Miriam Rios. A segunda tinha 16 anos e ele a conheceu em dezembro. Seu nome? Maria Rita. Miriam Rios realizou com Roberto Carlos um conto de fadas, estilo Cinderela. Foi a menina de origem humilde que conhece e se casa com o rei da música popular brasileira. Miriam Rios viveu a transição de adolescente para mulher nos braços de Roberto Carlos, e com ele conheceu lugares e pessoas às quais provavelmente jamais teria acesso. Ganhou uma bagagem enorme com o nosso relacionamento, diz ela. Mineira de Belo Horizonte, Miriam Rios cresceu em São Paulo, para onde sua família se mudou quando ela ainda era criança. Sua trajetória foi semelhante à de tantas outras belas jovens que chegaram à televisão nos últimos anos. Começou como modelo aos 15 anos fazendo comerciais para marcas como Coca-Cola, calças leves e chocolates Nestlé. Logo em seguida foi convidada para trabalhar como atriz nas produções da TV Globo. Sem nenhuma outra experiência, sem nenhum curso de interpretação, teve de aprender o seu ofício na prática, numa série de novelas que fez a partir de 76. Miriam Rios era uma típica fã de Roberto Carlos. Desde criança gostava de ouvir suas canções, assistir aos seus filmes e especiais de televisão. Em 73, quando tinha 14 anos, foi com as irmãs e alguns amigos assistir a um show de Roberto Carlos num clube em São Paulo. Durante o show, cismei que Roberto, por incrível que pareça, olhava fixamente para mim enquanto cantava. Voltei para casa suspirando. Diz Miriam. Claro, foi apenas uma impressão, mas chegaria o dia em que Roberto Carlos olharia mesmo fixamente para ela. Isso aconteceu em agosto de 76, quando ela apareceu no programa Moacir TV, apresentado por Moacir Franco e Pepita Rodrigues, na TV Globo. O principal quadro do programa era um concurso para escolher novos talentos da televisão. A cada semana, 3 candidatos faziam um teste de ator, e o eleito pelo júri ganhava uma televisão colorida, sonho de consumo na época, e se classificava para a final, que daria ao vencedor um contrato para fazer 2 novelas na TV Globo. Numa era pré-Big Brother, esse quadro era o máximo que a televisão oferecia aos candidatos, a celebridades e milhares de pessoas se inscreverem querendo participar. A jovem modelo Miriam Rios, na época com 17 anos, decidiu fazer o mesmo, e para isso enfrentou uma longa fila no auditório da Avenida São João, em São Paulo, onde se fazia a peneira dos candidatos paulistas. Era mesmo uma batalha, pois apenas 3 concorrentes de todo o Brasil eram selecionadas a cada semana pela produção. Mas a garota agradou no pré-teste e foi escalada para o quadro do Moacir TV, apresentado ao vivo, domingo às 17 horas. Quando Miriam Rios entrou em cena e a câmera fechou em seu belo rosto de ninfeta onde sobressaíam os lábios carnudos e a lábia de Bardot, ela ganhou imediatamente o público masculino, do qual fazia parte Roberto Carlos, que naquela tarde assistia o programa em casa. Miriam Rios, de fato, ofuscou os outros 2 concorrentes e saiu do palco com a sua televisão colorida. E mais do que isso,
Antes mesmo de participar da final do concurso, foi contratada pela TV Globo para integrar o elenco da novela das 6, O Feijão e o Sonho, de Benedito Rui Barbosa. 8 meses após vê-la no Moacir TV, Roberto Carlos conheceria Miriam Rios pessoalmente, durante um voo a bordo de um daqueles charmosos Electra que faziam a ponte aérea Rio-Niterói. Rio-São Paulo, aliás. O cantor e mais 3 assessores foram o último a entrar no avião e, por coincidência, ele sentou-se exatamente na poltrona ao lado da jovem atriz. Distraída, Miriam não viu a chegada de Roberto Carlos, pois folheava a revista Amiga, que naquela semana trazia a primeira reportagem com ela na imprensa. Mas logo ela deu uma rápida olhada de canto de olho e achou o passageiro ao lado muito parecido com Roberto Carlos. Será que era ele? No momento em que o passageiro repousou o braço direito no encosto da poltrona, ela quase perdeu a respiração, pois viu aquela famosa pulseira de prata com a inscrição Roberto Carlos, assim como o medalhão do Sagrado Coração de Jesus. Essa pulseira, que o cantor ganhou do seu produtor Evandro Ribeiro nos anos 60, é um acessório inseparável até hoje. Quando vi a pulseira no pulso dele, não acreditei. Era mesmo o Roberto Carlos ao meu lado. Lembra a atriz em seu livro Eu, Miriam Rios. Ela relata que, sem saber o que dizer ou fazer naquele momento, afinal nunca estivera tão próxima de seu ídolo. Ficou olhando para fora pela janela do avião. Oi, tudo bem? Disse-lhe o cantor, tentando quebrar o gelo. Miriam apenas sorriu, respondendo que sim, e continuou olhando a paisagem da janela. Roberto Carlos estava acostumado com a situações como essa. Percebia quando as pessoas ficavam encabuladas, tensas e nervosas com a sua presença, e procurou tranquilizá-la. Você não é a menina que ganhou o concurso do Moacir TV? Miriam Rios se surpreendeu com a pergunta. Por dentro, com meu coração disparado, pensava, meu Deus, não acredito que o Roberto Carlos me viu e me reconheceu. Lembra Miriam Rios, que a partir daí se esqueceu de vez da paisagem da janela e até mostrou para o cantor a revista Amiga, que trazia 2 belas fotos dela de corpo inteiro, numa reportagem com o título A Bossa de Miriam Rios. Roberto Carlos examinou bem as fotos e fez uma rápida leitura da matéria que informava que ela era uma garota de Belo Horizonte, primeira candidata do Moacir TV a estrear na televisão, e os dois começaram a bater papo. No momento do lanche, os passageiros foram avisados de que, devido ao mau tempo em São Paulo, o avião seria obrigado a pousar no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Mas lá haveria um ônibus para levá-los até Congonhas. Miriam Rios ficou preocupada, pois aquela era uma de suas primeiras viagens de avião e ainda não estava acostumada com esse imprevisto de voo. Olha, a essa altura já tem um carro me esperando em Campinas. Se você quiser, pode ir de carona comigo até São Paulo, ofereceu Roberto Carlos. A vontade de Miriam era dizer que sim, mas ela agradeceu e recusou o oferecimento. Era tudo o que eu queria, mas estava sem graça de aceitar. Confessa. Entretanto, no momento de descer, Roberto Carlos insistiu e ela acabou aceitando ir de carona com ele e seus assessores num Landau preto, que já estava na pista colado ao avião. Miriam Rios se sentou ao lado do cantor no banco de trás do automóvel e durante o trajeto de 1 hora até São Paulo, a conversa continuou animada, e basicamente sobre ela. O concurso, as gravações, suas impressões sobre o Rio de Janeiro e meio artísticos, os planos de carreira. Como Roberto Carlos já estava atrasado para um show que faria naquela noite, pediu ao motorista para primeiramente deixá-lo em sua mansão no Morumbi. Ao chegar, o cantor se despediu rapidamente de Miriam Rios, que seguiu no carro até o bairro Jardins de São Paulo, zona norte da cidade, onde moravam seus pais. A história dos dois poderia terminar ali, porque demorou quase 2 anos para Roberto Carlos e Miriam Rios voltarem a se encontrar. Além disso, foi nesse intervalo de tempo que o cantor conheceu a outra adolescente que também iria fazer parte de sua vida, Maria Rita Simões. Roberto Carlos viu Maria Rita pela primeira vez em dezembro de 77, quando fez um espetáculo em Campos de Jordão, cidade do interior de São Paulo, onde morava a família da jovem. Maria Rita tinha 16 anos e foi levada ao camarim por sua amiga, Ana Paula, filha de Roberto Carlos. Na época, as duas estudavam no Colégio Dante, tradicional escola da elite paulistana, e combinaram de se encontrar no show. Roberto Carlos se encantou com o rosto meigo, o olhar terno e o alegre sorriso da menina. Anos depois, ele contaria que aquilo foi tipicamente um caso de amor à primeira vista.
O cantor não tem dúvidas de que o grande amor que uniria os dois brotou exatamente naquela primeira troca de olhares, quando foram apresentados os bastidores do show em Campos do Jordão. Para Roberto Carlos foi um momento inesquecível, repleto de ternura e de alegria, e que o fez até se sentir como um menino. Na canção O Grande Amor de Minha Vida, do álbum Amor Sem Limites, de 2001, o artista até revela confidências desse seu primeiro encontro com a adolescente Maria Rita. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei o meu desejo. No dia seguinte, encantado com a colegial, Roberto Carlos mandou-lhe flores. Maria Rita queria retribuir a atenção e se aproximar do cantor, mas os pais delas não permitiram. Família tradicional de classe média paulista. Os Simões tinham normas rigorosas. Não queriam ver a filha adolescente sendo cortejada por um homem 20 anos mais velho, famoso e, além do mais, até então oficialmente casado. Restou a Maria Rita seguir sua vida de estudante, acompanhando de longe a carreira de Roberto Carlos. Ao cantor, depois de consumado o fim de seu casamento com Nice, restou aguardar o sinal de seu coração para um novo relacionamento. E esse estava próximo de acontecer com aquela outra adolescente que um dia conheceu numa viagem de avião. Caramba, que história sinistra do caramba. Que bagulho paia, velho. Nossa. Meu bem. Meu bem. Cadê você? O que aconteceu? Ah. É doido, João. Bagulho cabuloso, velho. Isso é doido. Assim que despontou nas novelas da TV Globo, Miriam Rios começou a receber proposta para posar nua em anúncios, calendários, capas de discos e até nas páginas da revista Ele e Ela, uma versão mais popular da Playboy. A garota aceitava todas as propostas, embora na época isso não lhe rendesse muito dinheiro. Eu estava começando, não tinha noção de nada, justifica. Nos anos 70, a censura não permitia que as mulheres aparecessem totalmente nuas nas revistas. O que os fotógrafos faziam era o chamado nu sensual, que mais sugeria do que revelava as partes íntimas das mulheres. No caso do ensaio de Miriam Rios para a revista Ele e Ela, a jovem atriz era mostrada fazendo caras e bocas de blusinha colante e calcinha branca. Mas foi o suficiente para Boni, diretor de Operações da TV Globo, chamar Miriam Rios para uma conversa em sua sala. O que você está fazendo de sua carreira, de sua imagem? Nós estamos investindo em você como atriz. Temos projeto para você. Mas tudo será prejudicado se continuar posando para essas revistas masculinas. Miriam Rios explicou que sua família morava em São Paulo e que apenas com o salário de atriz não dava para pagar o aluguel e manter um apartamento no Rio. Por favor, aumente então o meu salário, me ajude, que eu estou precisando ganhar um pouco melhor, cobrou Miriam Rios. Na época, Ronaldo Boscoli foi entrevistar a jovem atriz para uma matéria na revista Manchete. A entrevista foi feita num conjugado em que ela morava em Copacabana e chamou a atenção do repórter que ali ela só tivesse discos de Roberto Carlos, além de pôster do artista colado no armário de madeira compensada. Sabendo que Ronaldo Bosco era o produtor de shows de Roberto Carlos, ela contou que conheceu o cantor numa viagem de avião, que ele lhe deu carona de carro até São Paulo, mas faltava uma aproximação maior. Será que Ronaldo Bosco poderia colocá-la em contato com Roberto Carlos? Na hora prometi, mas fiquei meio cabreiro de ficar apresentando tiete para artista. Acabei deixando pra lá, embora na época Roberto estivesse sozinho e fazendo um tremendo sucesso com as mulheres. Diz Boscoli. Miriam Rios só voltaria a reencontrar Roberto Carlos no início de 78, durante uma participação do cantor no Globo de Ouro, musical que reuniu os 10 maiores sucessos do mês. Na época, a dupla de apresentadores do programa era Tony Ramos e Cristiano Torlone, mas esta teve um problema de saúde, e Miriam Rios foi chamada às pressas para substituí-la naquela semana. Pouco antes de subir ao palco, ela cruzou com Roberto Carlos no corredor do Teatro Fênix, onde era gravado o programa. E mais uma vez o cantor a reconheceu. Oi, como vai você? Tudo bem. Somos, enfim, colegas de trabalho, não é? É... Enfim, somos colegas de trabalho, não é?
disse Roberto Carlos, sapecando em seguida um beijo estilo Splish Splash no rosto da atriz, que ficou por alguns instantes ali no corredor paralisada. Recomposta do susto e do beijo, surpresa, foi começar as gravações e estrear como apresentadora. Diz. Miriam Hill só se tornaria apresentadora efetiva do Globo de Ouro em dupla com Denis Carvalho a partir de 81. Por isso, seus contatos com Roberto Carlos continuaram difíceis por algum tempo, mas aquele beijo no corredor continuava estalando em seus ouvidos. Numa certa noite, reencontrou Ronaldo Boscoli, que estava no Teatro Fênix justamente para produzir um número que Roberto Carlos apresentaria no Fantástico. Timidamente, ela se aproximou de Bosco e perguntou se ele poderia levá-la até o camarim de Roberto Carlos, pois gostaria de falar com o cantor. Bosco prometeu que faria isso, mas antes foi falar com o artista. Roberto, tem uma menina aí, atriz, sua fã, que quer falar com você. O cantor não demonstrou o menor entusiasmo com a informação. Fã? Agora, bicho? Eu vou gravar quem é? Miriam Hills, conhece? Roberto Carlos tomou um susto e exclamou, aquela gata linda? O cantor ficou todo feliz, fez uma rápida produção no visual e mandou que ela subisse. O sonho de Cinderela estava ficando cada vez mais próximo de Miriam Hills. Um outro encontro igual a este ocorreria no dia da gravação do especial de Roberto Carlos da TV Globo, no final daquele ano de 78. A atriz estava na plateia VIP do Teatro Fênix e após o espetáculo o cantor fez um sinal do palco para ela ir até o seu camarim. Era para convidá-la para a estreia do seu show no Canecão. Miriam Hills talvez nem desconfiasse, mas aquele seria o último show que ela assistiria apenas como fã de Roberto Carlos. Ao final do espetáculo, foi recebida num camarim lotado de personalidades e amigos de Roberto Carlos. O cantor deu 2 beijos no rosto de Miriam Hills e sussurrou-lhe ao pé do ouvido. Vou te ligar. Surpresa, ela exclamou. Ué, você tem meu telefone? Já peguei, respondeu Roberto Carlos, que de fato já tinha pedido a informação ao Boni. Miriam Hills passou 1, 2, 3 meses e mais alguns dias aguardando ansiosamente seu telefonema, até que numa certa noite, em abril de 79, por volta das 10 horas, quando ela já estava na cama, o telefone tocou e uma voz muito familiar lhe perguntou: Posso falar com a Miriam? Quem é? Perguntou com um pouco de sonolência. É o Roberto. Que Roberto? Quis saber, já com as mãos frias e o coração disparado. Roberto Carlos, Miriam. Na época, o cantor estava solteiríssimo e ainda morando numa suíte do Copacabana Palace. E foi ali que ele e Miriam Hills tiveram suas primeiras noites de amor. Até hoje não sei como consegui driblar a imprensa e todos os curiosos. Na época, eu estava gravando uma novela e ele fazendo a temporada de shows no Canecão. Foram momentos especiais de muita alegria e amor. Lembra Miriam Hills, ou Mirinha, como carinhosamente o cantor a chamava. Registra-se que até aquele momento a atriz era ainda pouco conhecida, pois tinha feito apenas papéis secundários em novela como O Feijão e o Sonho, Duas Vidas e Sem Laço, Sem Documento. O seu primeiro papel de destaque na TV Globo foi na novela Marrom Glacé, que estreou em agosto de 79, quando já tinha iniciado seu namoro com Roberto Carlos, embora o público ainda não soubesse. Nessa comédia de Cassino Gabus Mendes, levada ao ar no horário das 7, Miriam Hills interpretava a romântica e sensual Shirley, que fazia parte do núcleo pobre do folhetim, sempre de shorts e decotes provocativos. Shirley levava à loucura o público masculino e o ciumento marido, o garçom Pedro, interpretado por Ricardo Blatt. Foi a partir dessa novela que Miriam Hills começou a ser frequentemente parada nas ruas por fãs pedindo autógrafo. A pedido de Roberto Carlos, a atriz escondeu o romance da imprensa, dos amigos e até mesmo seus familiares. Só depois de 6 meses ela revelou o caso para sua irmã mais velha, Maria Helena, que costumava visitá-la no Rio. E sua irmã reagiu com uma tremenda gargalhada. Ah, Miriam, imagina se eu vou acreditar. Você é boba, acha que é mesmo que eu vou cair nessa? Miriam Hills insistiu. Estou falando sério, Lena. Eu e Roberto Carlos estamos namorando há 6 meses. A atriz contou os detalhes da história e pediu segredo absoluto, pois ainda não era hora de revelar a novidade aos pais e aos outros irmãos. Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu, Miriam, que difícil de acreditar, que bom, mas ao mesmo tempo que esquisito. Nós sempre fomos tão fãs dele, minha irmã namorando Roberto Carlos, nossa. Um mês depois, Roberto Carlos decidiu se apresentar aos familiares de Miriam Hills, mas preferiu conhecer primeiro os irmãos. Os pais delas ficariam para depois. O primeiro encontro foi marcado na suíte presidencial do Hotel Brasilton, onde Roberto Carlos se hospedava em São Paulo depois que deixou a mansão do Morumbi para a ex-mulher Nice. As irmãs Maria Helena e Márcia, com os respectivos maridos,
mas o irmão caçula João Carlos saíram numa tarde de sábado para uma reunião convocada por Miriam Rios. Mas apenas no caminho, dentro do carro, Maria Helena revelou exatamente que reunião seria aquela. Miriam lhes apresentara o seu novo namorado, e este era nada mais nada menos do que o cantor e compositor Roberto Carlos. Após alguns segundos de perplexidade, todos estouraram numa gargalhada e também não acreditaram na história. E permaneceram incrédulos até mesmo quando já estava na sala da suíte do hotel. Para eles, aquilo não passava de uma brincadeira da irmã, que começava a ganhar dinheiro e ficar famosa. Entretanto, alguns minutos depois, boquiabertos, viram Miriam Rios entrar na sala da suíte de mãos dadas com Roberto Carlos. Até mesmo Maria Helena, que já sabia da história, ficou muda, trêmula, suada, tentando descontrair o ambiente, mas também muito sem graça. Roberto se aproximou-se de todos e disse: "Que família bonita, hein? Irmãos bonitos." Depois de beijar um convidado de cada vez, Roberto Carlos sentou-se no braço de um sofá, puxando Miriam Rios para bem perto dele. Acho que para se sentir mais seguro. Analisa Miriam. Bom anfitrião, Roberto Carlos abriu o frigobar para os convidados, mas ninguém aceitou beber nada, nem água. O nervosismo era tanto que o encontro foi a seco, recorda a atriz. Ela mesma conduziu a conversa enquanto todos tentavam interagir, mas foi tudo meio duro, meio gaguejado, meio sem jeito, meio tropeçado, afirma. Naquela tarde, nenhum dos parentes de Miriam Rios conseguiu digerir o fato de que uma pessoa tão famosa e distante como Roberto Carlos pudesse, de repente, estar ali, ao alcance da mão. Seja como for, para Roberto Carlos, a primeira parte da apresentação familiar estava feita. Agora teria que vir ao encontro mais importante e difícil, com os pais da moça. A apresentação se deu um mês depois, quando o cerco da imprensa estava cada vez maior sobre o casal. A mãe de Miriam, Dona Zulma, reagiu de forma negativa ao ser informada do romance. Não viu graça nenhuma no fato de a filha estar namorando um artista tão famoso e cortejado pelas mulheres. Dona Zulma achava que Roberto Carlos vivia em um mundo muito diferente e que mais cedo ou mais tarde a filha iria acabar saindo machucada da relação. Já o pai, o bancário João Batista Rios, fã de Roberto Carlos desde os anos 60, vibrou ao saber da novidade. Ele andava de um lado para o outro da casa repetindo: "Não acredito, vou ser sogro de Roberto Carlos." A irmã Maria Helena foi mais uma vez encarregada de conduzir os familiares ao encontro do casal. O local foi o mesmo da reunião anterior, a suíte presidencial do Hotel Brasilton. Surpreendentemente, dessa vez o papo transcorreu mais solto, muito por conta da reação de seu João Rios, que era bastante comunicativo e acabou descontraindo o ambiente. Ele batia nas costas de Roberto Carlos como se fosse um velho amigo e dizia orgulhoso que tinha todos os seus discos, citando até suas canções preferidas. Meu pai parecia uma criança de tão feliz, recorda Miriam Rios. O próximo passo foi Miriam Rios ir morar com Roberto Carlos em seu apartamento na Urca. O cantor teve também muita preocupação ao revelar aos filhos a identidade da sua nova companheira. Dudu, Luciano e Ana Paula eram ainda crianças na época e sofreram muito com a separação dos pais. Foi preciso tempo e cuidado para eles se acostumarem com a ideia do pai com uma outra mulher. Nos primeiros meses de namoro, Roberto Carlos pedia a Miriam Rios que dormisse no hotel quando suas filhas Ana Paula e Luciana estavam passando o fim de semana com ele. Já com Dudu, a transição foi mais fácil e ela podia ficar, mas depois todos tiveram que se acostumar mesmo com Miriam Rios. E para essa missão ela contou com uma grande parceira, a avó das crianças, Dona Laura, que a atriz desde o início soube muito bem cativar. A imprensa revelou o caso em meados de 80, quando eles já estavam namorando havia um ano. Foram publicadas versões e mais versões, algumas dando conta de que os dois já tinham até casado secretamente. Cansado de fofocas, ao voltar de Nova York, onde foram gravar seu disco anual, Roberto Carlos resolveu abrir o jogo. Miriam Rios é minha namorada sim, mas nunca falamos em casamento. Ela tem 21 anos, é maravilhosa e bastante adulta para sua idade. Não entendo tanto estardalhaço como uma coisa tão natural. A partir daí, o namoro de Roberto Carlos transformou a emergente atriz numa celebridade nacional. Miriam Rios passou a ser carinhosamente chamada de rainha por vários artistas, inclusive por Caetano Veloso. Mas não faltavam também aqueles que faziam brincadeiras e fofocas com o fato de, no passado, Miriam Rios ter posado nua em revistas masculinas. Algumas daquelas suas fotos de ele e ela eram reproduzidas na imprensa, ao lado de comentários maliciosos sobre o seu namoro com Roberto Carlos. Isso deixava o cantor muito sem graça e chateado, a tal ponto que ele procurou a editora Block
Bloch, que publicava a revista para comprar todas as fotos de sua mulher que havia nos arquivos da Manchete Press. É preciso que as pessoas compreendam que o que existe entre mim e Miriam é muito sério. É coisa de família mesmo. Merece respeito. Não é brincadeira. Estamos nos amando de uma maneira muito bonita. Pura. Desabafou o cantor numa entrevista em 81. Nada disso, porém, impediu Roberto Carlos de se inspirar em Miriam Rios para compor temas ousados e maliciosos, como Pelas Esquinas da Nossa Casa, um sambalada lançado no álbum de 85. Na letra ele relata que quando chega do trabalho se atira nos braços da mulher e antes de entrar no quarto, os dois vão transando por todos os cômodos da casa. Das 3 mulheres com as quais Roberto Carlos se casou, Miriam Rios foi a única sex symbol e por isso a única a merecer uma canção exatamente com o título símbolo sexual. Mais uma faixa do álbum de 85. Com seu jeito provocante e sensual, Miriam Rios inspirou outro grande sucesso de Roberto Carlos, Cama e Mesa, lançada no álbum de 1981. Ai, apertei o botão errado. Mas, como nem só de sexo vive um homem ou um casamento, Miriam Rios foi também uma musa de balada romântica, Eu Preciso de Você, onde mais uma vez Roberto Carlos mostra que, quando ama, ama mesmo. Como a abelha necessita de uma flor, eu preciso de você e desse amor. Como a terra necessita do sol e a chuva, eu te preciso. Eu não vivo um só minuto sem você, diz o refrão da música. Ao se relacionar-se com Nice, mulher de alta classe média paulistana, Roberto Carlos foi introduzido no universo com o qual ele e sua turma não tinham muita intimidade. Os das etiquetas e das maneiras finas e elegantes de comer e de se comportar. O cantor aprendeu muito disso com a ex-mulher. Agora era a sua vez de ensinar a jovem Miriam Rios, que ainda não dominava esses códigos. Isso ficou evidente na primeira viagem que fizeram a Nova York, no final dos anos 79. Certa noite, eles saíram com o casal Eduardo Lages e Mércia e alguns executivos da CBS americana para jantar num charmoso restaurante no Village. O cardápio e o papo eram em inglês, que Miriam não dominava. E, para complicar ainda mais, Roberto Carlos sugeriu uma salada diferente, um pouco convencional de entrada. Quando os garçons serviram a salada, ela ficou olhando o prato desconfiada e, toda tímida, acabou perguntando a Roberto Carlos como é que se comia aquilo. Se era com talheres, com as mãos. O cantor sorriu e carinhosamente disse para todos: ela é uma gracinha, não é? Para Miriam Rios, aquele era um mundo novo, com a qual ela ainda precisaria se acostumar. Roberto Carlos e Miriam Rios formavam um casal muito querido pelo público e, enquanto ele vendia cada vez mais discos, ela gravava cada vez mais novela. Mas tal qual aquele samba de Chico Buarque sobre os funcionários e o dançarim, o nosso amor é tão bom, o horário é que nunca combina. Quando pega o ponto, ela termina. Os horários do cantor e da atriz também nunca combinavam. Roberto Carlos trabalhava à noite em shows, gravações e principalmente no processo de composição, que ele sempre fazia e fez de madrugada adentro. Já Miriam Rios gravava novelas de manhã ou à tarde, e quando a noite chegava, ela estava absolutamente exausta. Assim, os dois acabavam quase sempre se desencontrando. A solução foi Miriam Rios deixar de trabalhar, decisão que, segundo ela, não foi imposta pelo marido. Ele nunca me pediu isso, mas é claro que eu sentia o clima dentro da minha casa. Roberto estava chateado porque precisava da companhia da mulher, e nesse caso alguém tinha de ceder. Roberto Carlos iria parar de cantar? Não, né? Então eu parei de fazer novela para ficar mais tempo com ele, acompanhá-lo nas viagens, enfim, para solidificar realmente nossa união. Roberto Carlos queria de fato uma presença mais constante da mulher, inclusive em suas turnês pelo Brasil e exterior. Na época de seu casamento com Nice, isso não era possível porque ela tinha de ficar em casa cuidando dos filhos pequenos. Mas agora, por que não? Miriam Rios tomou a decisão de se afastar das novelas em outubro de 81, quando estava concluindo as gravações de Amor é Nosso, O Amor é Nosso, que protagonizava ao lado de Fábio Júnior na TV Globo. Numa de suas últimas cenas gravadas, ela precisava chorar muito e, já sabendo que estaria de fora das próximas novelas, acabou chorando muito, mais do que pediu o texto. Fábio Júnior estranhou tanta lágrima e até perguntou se havia morrido alguém na família dela. Aquela decisão de parar estava sendo muito difícil para mim e eu ainda não tinha comentado nada com ninguém, lembra Miriam Rios. Mas a atriz não ficou totalmente afastada de seu ofício, porque logo em seguida Roberto Carlos produziu para ela o musical infantil O Sonho de Alice, com canções também compostas pelo marido.
Era a estreia de Miriam Hills no teatro, que depois ainda renderia outro musical, A Bela Adormecida, também produzida por Roberto Carlos. Mesmo assim, ela continuou sentindo muita falta do trabalho em novelas. Depois de 4 anos afastada, nos quais se dedicou quase integralmente ao marido, Miriam Hills achou que já era hora de retornar sua carreira de atriz de TV. Roberto Carlos concordou e em 85 ela assinou o contrato com a TV Globo para protagonizar a novela Tititi, de Cassiano Gabos Mendes, que estreou em agosto daquele ano, no horário das 7. Na trama, Miriam Hills fazia par romântico com o ator Paulo Castelli, o que deu margem a mais tititi nas colunas de fofoca. Quando a atriz saía de casa para trabalhar, geralmente Roberto Carlos ainda estava dormindo, ou não tinha chegado de viagem. Mas ela costumava deixar bilhetinhos escritos com batom no espelho e declarações de amor em papéis espalhados pela gaveta e pelos cantos. E, sempre que podia, ligava do estúdio para cuidar da rotina doméstica ou apenas dizer um oi ao marido. Tudo isso Roberto Carlos retratou na bela canção A Atriz, do seu álbum de 85, no qual fala dos seus ciúmes ao chegar do trabalho e não encontrar a mulher em casa. A partir daí, o casal viveria junto outros 4 anos, mas os sinais de desgaste foram ficando cada vez mais visíveis, e muito pela crescente incompatibilidade de estilo de vida. No final dos anos 80, Roberto Carlos estava cada vez mais recluso e caseiro, o que Miriam Hills não queria, cada vez mais católico, o que ela ainda não era, cada vez mais supersticioso e provavelmente já sofrendo do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, o que ainda não se sabia. Miriam Hills reclamava da necessidade de viver uma vida a dois mais comum, como a maioria dos outros casais, jantando fora com os amigos, indo a festas, shows, teatro ou mesmo uma sessão de cinema de vez em quando. Mas nada disso Roberto Carlos arriscava ou tinha vontade de fazer. Miriam Hills também frequentava meio a contragosto a missas dominicais na paróquia da Urca. Muitas vezes queria sair de barco e ir para Angra dos Reis, mas Roberto Carlos não abria mão da missa de domingo. Segundo a atriz, colegas começaram a alertá-la para o fato de ela estar perdendo os melhores anos de sua vida, pois nem sequer usufruía da boa condição econômica que possuía com Roberto Carlos. Algumas pessoas diziam que não era justo eu e meu marido ficarmos restritos a alguns encontros, com poucos amigos em casa, se a vida oferecia muito mais. Passei a questionar com Roberto nossa situação e, completamente influenciada pelos outros, comecei a achar que era a mulher mais infeliz da terra, que todo o amor que sentia um pelo outro e tudo o que vivíamos não era o suficiente. Faltava o aproveitar mais a vida. Diz Miriam Hills, reconhecendo hoje que não devia ter se deixado levar por tais conselhos. O que eu não sabia na época é que aquelas pessoas, além de completamente infelizes, sentiam era inveja da nossa união. Registra-se que, ao contrário da separação de Roberto Carlos e Nice, quando a decisão de sair de casa foi do cantor, nesse segundo caso a iniciativa de terminar o relacionamento foi de Miriam Hills, e o desfecho aconteceu em 89, num quarto de hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos, com Roberto Carlos compreendendo que a situação do casal estava mesmo insustentável. No dia em que o Roberto e eu tivemos a conversa decisiva sobre a nossa separação, sofremos muito. Conversamos e choramos ao mesmo tempo. Decidimos o que fazer e em seguida nos abraçávamos. Lembra? O cantor voltou para o Brasil e ela resolveu ficar por lá, morando algum tempo nos Estados Unidos, até mesmo para evitar o assédio da imprensa. Sozinha em sua casa pela primeira vez depois de 10 anos de vida, em comum com a atriz Miriam Hills, Roberto Carlos sentiu muita falta da ex-mulher. O reflexo disso pode ser notado no álbum lançado por Roberto Carlos no final de 89, o mais triste e melancólico de toda a sua carreira. O disco abre com um tema de protesto ecológico, a Amazônia, e nas demais faixas só canções de amor, todas de lamentação. Na balada Pássaro Ferido, por exemplo, ele relata: volto para a mesma cidade, e não é como era, me dói a falta do beijo, de quem não me espera. Pode-se dizer que este foi o primeiro álbum conceitual de Roberto Carlos, porque começa lamentando a destruição da floresta e vai até o fim com ele lamentando o fim de um amor. E o semblante do artista na foto de capa não deixa dúvida. Esta está mesmo muito triste. Ali pela primeira vez, Roberto Carlos se exibe com aquela pena de águia pendurada no cabelo, o que leva muitos a reconhecer esse álbum como o disco da pena. Mas talvez fosse melhor defini-lo como o disco da lamentação, pois em nenhum outro gravado antes ou depois, Roberto Carlos revelou tanta dor de cotovelo. Diferentemente dos outros discos de Roberto Carlos,
Esse não traz canções eróticas como o Côncavo e o Convexo, nem a exaltação à amada como a Mulher Pequena, nem de homenagem a categorias profissionais como o taxista, nem mesmo fervor religioso como Luz Divina. Aliás, o álbum de 89 não traz qualquer citação, direta ou indireta, a divindades como Jesus ou Nossa Senhora, fato raro na discografia do Roberto Carlos. Aquele foi o álbum sem Deus. Vamos ver a capa desse álbum aí? Roberto Carlos de 89. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui ó, pena. Ele tava triste aqui, o que vocês acham? Ele tava meio pá mesmo, né? Tava meio pá, né? Os caras estão vendendo esse LP por R$37 no Mercado Livre. Robertão tá meio pá. Ei, gente, vocês estão me ouvindo? Tá bom o volume, será? Tô com dúvida se tá bom o volume. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Ei. Tá um pouco baixo. Acho que tá não, né? Tá de boa, né? Espero que não, porque eu já li pra caramba. As sessões de gravações do disco foram também bastante complicadas, difíceis. Nada parecia satisfazer Roberto Carlos, que gravava, regravava e gravava novamente cada faixa até a exaustão. Foi um trabalho estressante para todos os músicos envolvidos. Exasperados em determinado momento, o produtor Mauro Mota chegou a abandonar o estúdio. E tudo isso acabou se refletindo no resultado do disco, que ficou tão pesado, carregado, arrastado, que nem mesmo o público o digeriu direito. De todos os álbuns lançados por Roberto Carlos nos anos 80, aquele foi o que menos vendeu. Foi o que menos tocou. Nenhuma de suas canções foi um grande sucesso e nenhum ficou no imaginário popular. Entretanto, no meio de tanta escuridão, o álbum de 89 acabou revelando um ponto de luz na sua penúltima faixa. Talvez para se consolar de tanta melancolia e solidão, ali Roberto Carlos colocou uma versão em espanhol de Smile, clássico de Charlie Chaplin, que, com o anjo nascedor, afirma: No ya no pense en olorar, de que vale lamentar, lo pasado passó, si esse amor terminou, outro amor puego huergar. Pois para Roberto Carlos logo chegaria mesmo outro amor, mas não um amor qualquer, não um amor passageiro, e sim aquele amor que o artista definiu como o mais bonito que já existiu. Às vezes digo que se comparassem o amor que eu e Maria Rita temos ao de Romeu e Julieta, veriam que o deles foi apenas um flerte, garante Roberto Carlos. Página 444. Não, tá acabando, não dá pra ler, peraí. Dá pra ler, eu dividi em duas partes aqui, mas dá pra ler, peraí. Depois daquele encontro com Roberto Carlos, os bastidores do show em Campos do Jordão, em 77, Maria Rita seguiu a vida de jovem classe média bem comportada, dedicando-se exclusivamente aos estudos. Pelos jornais e revistas, ela acompanhava a trajetória de Roberto Carlos e seu badalado romance com a jovem atriz Miriam Rios, que alguns até diziam parecer um pouco com ela. Maria Rita apenas sorria, não muito convencida da semelhança. E pensar que se não fosse aquela oposição dos pais, ela, Maria Rita, é quem poderia estar ali agora ao lado do rei? Mesmo que quisessem esquecer Roberto Carlos, e isso era difícil para ela, pois a todo momento, em qualquer lugar, estava se deparando com uma canção dele, no rádio. E uma delas lhe chamou particularmente a atenção. Não Se Afaste de Mim, sucesso do álbum de 80, cuja letra fala de um homem maduro que se apaixona por uma garota bem mais jovem. Parece que Maria Rita tomou essa canção como uma mensagem para ela e procurou não se afastar de Roberto Carlos. Quando Maria Rita teve certeza de que o cantor estava definitivamente separado de Miriam Rios, sentiu-se que era o momento de se aproximar, dessa vez para sempre.
O romance enfim deslanchou e a partir daí começou para Roberto Carlos aquele período que ele definiu como o mais feliz de sua vida. Em janeiro de 92, Maria Rita mudou-se para o apartamento do cantor, na Urca, no Rio, passando a acompanhá-lo em tempo integral. Mas só no fim daquele ano, Roberto Carlos falou publicamente sobre a sua nova namorada. Maria Rita é uma moça bastante interessante, única, que sabe como me conquistar. A gente já está junto há mais de um ano e não dá para ficar muito tempo longe um do outro. De todas as mulheres da vida de Roberto Carlos, Maria Rita foi quem mais ganhou dele canções de amor. O primeiro tema em sua homenagem foi gravado no álbum de 91, quando os fãs ainda não sabiam quem ela era. O título da canção é A Primeira Dama, e a sua letra, Roberto Carlos fez uma analogia entre governar um país e governar o coração de uma mulher. A segunda canção para Maria Rita foi Mulher Pequena, faixa do álbum de 92, quando o namoro dos dois já havia se tornado público. O tema faz referência ao fato de que Maria Rita media 1,56 m, ou 1,55 m, como ela costumava dizer. Ao contrário da primeira canção, essa foi um grande sucesso popular, pois o nosso grande contingente de baixinhas se identificou com a letra desde a primeira estrofe. Quando uma mulher pequena vem falar ao meu ouvido, o meu coração dispara, chega até a fazer ruído, fica na ponta dos pés, se pendura como louca, olha o céu e fecha os olhos, para ganhar o beijo na boca. Todos os que acompanharam o casal mais de perto notavam a felicidade estampada no rosto dos dois, especialmente no de Roberto Carlos. Maria Rita foi tudo o que Roberto precisava de uma mulher, porque ela era meiga, carinhosa, discreta, doce, generosa, sensível e companheira. Era um anjo da guarda dele, afirma a jornalista Cíntia Arruda, amiga do cantor. Para Maria Rita, seu marido era tudo e isso também, e ela fazia o possível para estar sempre ao seu lado, discreta e companheira em tempo integral. Ela até adotou para si a superstição do cantor, compartilhando tudo o mais com ele. No guarda-roupa de Maria Rita não havia espaços para modismos, pois no dia a dia não abria mão de vestir azul e branco, as cores preferidas de Roberto Carlos. Por tudo isso, o cantor não economizava a declaração de amor a Maria Rita, como na Bela e Romântica, Quando Digo Que Te Amo, faixa do álbum de 96. Quando digo que te amo, não estou dizendo nada, não encontro as palavras do tamanho desse amor. Trata-se de uma versão atualizada de Como é Grande o Meu Amor por Você, que em 67 Roberto Carlos havia dedicado à sua então namorada Nice. Ambas falam de um amor imenso, bem maior do que infinito, o que mais uma vez confirma que quando Roberto Carlos ama, ama mesmo. Mas se é verdade que o cantor sempre explicitou nas canções o sentimento pela mulher amada, no caso de Maria Rita ele foi explícito até demais, especialmente após a morte dela. As alegrias, as tristezas, as saudades, a dor, tudo o que sentiu e sente ele dividiu com o público. Até então, jamais um artista da elite da música brasileira tinha aberto seu coração de forma tão escancarada como Roberto Carlos. Pense-se, por exemplo, em nomes como Dorival Caymmi, Tom Jobim, Elis Regina, Gilberto Gil ou Chico Buarque, cujo amor sempre ficou reservado à vida particular de cada um deles. Já Roberto Carlos propaga seu amor por Maria Rita em entrevistas, shows e canções, mesmo ao preço de ser taxado de piegas ou melodramático. E mesmo que em alguns momentos os fãs deem sinais de que está cansado disso, diante de seu amor por Maria Rita, a carreira e o público de Roberto Carlos ficam em segundo plano. O único caso comparável ao de Roberto Carlos no campo da música popular é a do ex-Beatle John Lennon. Sim, ele também proclamou o peito aberto aos quatro cantos o amor que sentia por uma mulher, assim como Roberto Carlos para Maria Rita. John Lennon expressou publicamente de forma intensa tudo o que sentia por Yoko Ono. Quando me apaixonei por Yoko, meu Deus, foi uma coisa diferente de tudo que eu tinha conhecido. Foi indescritível, disse John Lennon. Eu nunca imaginei que houvesse um amor desse jeito. Enfatiza por seu lado Roberto Carlos. E, assim, cada qual no seu tempo e para sua respectiva mulher vai repetir praticamente o mesmo discurso. Você é muito mais do que minha própria vida. É o sol e as estrelas do meu universo. Você é a canção mais bonita que eu canto. Disse Roberto Carlos para Maria Rita na canção Como Você, do álbum Pra Sempre, em 2004. Já John Lennon dedicou para o Yoko Ono a faixa One Day at Time, do álbum Mind Games, de 73. Cada manhã acordo no seu sorriso, sentindo o seu sopro no meu rosto e o amor nos seus olhos, porque você é o mel e eu a abelha.
Tanto quanto Roberto Carlos, John Lennon não estava preocupado se sua manifestação de amor seria ou não considerada piegas, e sem nenhum pudor exaltou a sua amada em entrevistas, shows e várias outras canções como Oh My Love, Love, Woman e The Ballads of John and Yoko. Se Roberto Carlos evita citar explicitamente o nome de Maria Rita em suas composições, tratando-a simplesmente de você, John Lennon, muito mais exagerado, não se acanhava em citar o nome de suas músicas como Oh Yoko, faixa do álbum Imagine. No meio da noite, eu chamo o seu nome. Oh Yoko, meu amor vai ligar você. No meio da barba, eu chamo o seu nome. Oh Yoko, oh Yoko. Numa outra canção intitulada Dare Yoko, do álbum Double Fantasy, ele diz: seu espírito me guarda, querida Yoko. Mesmo quando vejo TV, existe um vazio onde você não deveria estar. Virou o livro do John Lennon, ai gente? Entendi nada. Especialmente dedicados a Maria Rita, Roberto Carlos gravou álbuns temáticos como Amor Sem Limites, de 2000, e Pra Sempre, de 2004. John Lennon também exaltou seu sentimento por Yoko Ono em álbuns solos como Mind Games, em 73, e Walls and Bridges, de 74, mas sempre mais exagerado do que Roberto Carlos. Na capa de Mind Games, John Lennon colocou a imagem do rosto de sua mulher no horizonte, como se fosse uma montanha à frente da qual ele caminha. Em uma das faixas do disco, All the Blue, o cantor agradece a Deus por ter conhecido Yoko Ono. Inesperadamente você chegou. Todos os dias agradeço ao Senhor a viagem pela forma como você chegou. Caramba! Ô louco, gente. Virou livro do John Lennon mesmo. Na época, o próprio John Lennon definia sucintamente o casal como uma unidade inseparável. John e Yoko. John e Yoko. O que perturbava os outros Beatles era que esta unidade se estendia até aquela área que sempre tinha sido domínio exclusivo dos quatro. O estúdio de Abbey Road, seu ambiente de trabalho e de refúgio da loucura do mundo lá fora. Compreendo que ele queria estar com ela, mas por que tem que estar com ela todo o tempo? Perguntava na época Paul McCartney. A pergunta de Paul McCartney não seria feita hoje por Roberto Carlos, porque esse sabe exatamente o que levou John e Yoko a ficarem o tempo inteiro juntos. E Roberto sabe por que viveu com Maria Rita exatamente esse mesmo sentimento. Os dois também não se desgrudavam por nada. Nos shows, nas viagens, nas gravações, na missa, eles estavam sempre juntos. Maria Rita acompanhava o trabalho do marido desde o primeiro momento da composição, ouvindo rascunhos de frases e melodias, até o momento da escolha das fotos para a capa do disco. Nas turnês, ao final de cada espetáculo, cabia a Maria Rita esperar Roberto Carlos nos bastidores para entregar-lhe a toalha branca com a qual ele sempre enxugava o suor. Não conseguiam ficar longe um do outro, até mesmo na prática de exercícios físicos, ou marombada, como o cantor gosta de dizer. Ele interrompeu na época de Maria Rita para não ficar desgarrado dela. Roberto Carlos sintetizou esse sentimento numa balada romântica lançada no álbum Amor Sem Limite, de 2000. O título já diz tudo. O grude um do outro, tema dedicado a Maria Rita. Na verdade, todo mundo sabe que a gente é assim, que eu vivo grudado em você, você grudado em mim. Onde eu vou, você vai, nem pergunta onde é. A gente não larga um do outro por um minuto sequer. Esse clima de agarramento aparece em outras canções que Roberto Carlos fez para Maria Rita, como o Fox para Sempre, que fala de um grude eterno, dias vão nascer, estaremos lado a lado, ventos vão soprar, estaremos abraçados. Em outra canção, o amor é mais, o grude continua. Juntos sempre estamos, é assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos. Tudo isso que foi vivido por Roberto Carlos e Maria Rita já tinha sido levado a sério, as últimas consequências pelo casal John e Yoko. Não existe nenhum motivo nesse mundo para eu não estar com ela. Nada é mais importante do que a nossa relação, nada. E nós curtimos ficar junto o tempo todo, disse John Lennon em meio àquela crise com os Beatles. John e Yoko estavam grudados, como sempre, na noite de 8 de dezembro de 1980. Por volta das 11 horas, quando John desceu a sua limusine em frente ao Dakota, prédio onde morava, na esquina com a Rua 72, com Central Park West. Ele voltava de um dia de trabalho no estúdio Record Plant. Os dois deram alguns passos em direção ao portão quando alguém se aproximou por trás e chamou Mr. Lennon. No momento em que ele se virou para olhar, recebeu 5 tiros a queima-roupa, de um revólver calibre 38. O assassino, Mark Champman, um jovem de 25 anos, era um fã de John Lennon, confirmando o que este havia dito anos antes numa entrevista.
Um rei sempre morre pelas mãos de seus súditos. 2 dias depois, o corpo de John Lennon foi cremado e as cinzas entregue a Yoko Ono. Cada Beatle recebeu uma fonte diferente a notícia da morte do ex-companheiro de banda. Na manhã do dia 9 de dezembro, George Harrison estava em Friar Park, sua mansão no Oxfordshire, em Londres, quando o telefone começou a tocar insistentemente. Ele ainda estava na cama e, meio sonolento, atendeu a ligação. Era sua irmã Louise, que morava nos Estados Unidos. Ouvira a notícia no rádio e ligaria imediatamente para comunicá-lo ao irmão. Profundamente abalado, George Harrison permaneceu na sua residência tentando fazer meditação. Naquela mesma manhã, em Londres, Linda McCartney saiu bem cedinho para levar as crianças à escola. Paul ficou ainda dormindo, mas logo em seguida foi acordado por um telefonema urgente do seu escritório. Paul, você já está sabendo? Perguntou-lhe seu agente Stephen Shimpton. Sabendo o quê? Após uma breve pausa, ele disse: mataram John Lennon. Linda soube pelos professores da escola e voltou para casa pensando numa forma de acordar o marido e dar a notícia. Não foi preciso, pois já se deparou com Paul McCartney completamente atordoado. O rosto de Paul estava, meu Deus, horrível. Nunca mais vou esquecer. Ringo Starr foi o único Beatles a ir visitar Yoko Ono imediatamente após a morte de John Lennon. Naquele dia, Ringo estava nas Bahamas com a sua namorada e futura esposa, Barbara Bach, atriz que se tornara conhecida como a principal Bond Girl do filme O Espião que Me Amava. Ringo e Barbara tinham se conhecido naquele ano no México durante as filmagens do Homem das Cavernas, produção inglesa da qual o ex-Beatle participou. A paixão foi fulminante e os dois logo iniciaram o romance, que curtiam naquelas férias na Bahamas. Mas tão logo ouviram a notícia, pegaram o primeiro avião e partiram para Nova York. O problema foi que, de início, Yoko Ono não quis receber Barbara, insistindo em ver apenas Ringo, mas este, com muito tato, explicou que ele e a namorada não se desgrudavam, tal qual acontecia como o casal John e Yoko. Mano, caraca, velho. Caraca, a gente tá lendo o livro do Roberto Carlos, de repente o autor, mano, explicou como que o Ringo Starr conheceu uma atriz que foi ex de James Bond e tava na Bahamas. Meu Deus, que brisa aqui, velho. Ressalta-se, porém, que a louvação pública de Roberto Carlos a Maria Rita tornou-se muito mais eloquente após a morte dela, como uma espécie de empenho pela perpetuação da sua memória. Já tudo que John Lennon dedicou à sua mulher foi com a presença física dela, mas pode-se supor que, se naquela trágica noite, em vez de John Lennon tivesse sido assassinado Yoko Ono, o ex-Beatle teria entrado num processo de culto à memória da mulher morta semelhante ao de Roberto Carlos em relação a Maria Rita. Acredito que John Lennon teria composto muitas outras canções dedicadas a Yoko Ono, que também teria seu rosto estampado em telões nos shows e em capas de discos dos artistas que, após o casamento, fez questão de mudar seu nome de Winston Lennon para John Ono Lennon. Existe alguém no Brasil que testemunhou ambos os romances. O do John e o do Yoko, e o de Roberto Carlos e de Maria Rita. E mais do que testemunhou, fotografou. Sim, para o mesmo fotógrafo pousaram John e Yoko no final dos anos 60 e Roberto Carlos e Maria Rita no final dos anos 80. O nome desse fotógrafo é Luiz Garrido. Ele esteve com John e Yoko em Londres, Paris e Amsterdã, e anos depois acompanhou Roberto Carlos e Maria Rita no Rio, Nova York e Miami. E Luiz Garrido fotografou ambos os casais no momento de muita felicidade de suas vidas. Observei que John e Yoko andavam sempre se tocando, de mãos dadas, com o maior cuidado e atenção um com o outro. Com Roberto Carlos e Maria Rita era a mesma coisa, afirma. Indiferentes à onda de boataria que já falava no iminente fim dos Beatles, em março de 69, John e Yoko foram a Paris na expectativa de oficializar ali seu casamento, pois um dos principais trabalhos de Luiz Garrido, na época com 23 anos, foi exatamente fotografar John e Yoko no quarto do Hotel Plaza Tenier. O casal ainda não tinha liberado a entrada para todos os jornalistas, mas Luiz Garrido e o repórter Carlos Freire, na época freelancer da revista Fatos e Fotos, entregaram na portaria do hotel uma flor com um bilhete solicitando um encontro com eles. Aquela flor deve ter sensibilizado John Lennon, pois ele interrompeu o trabalho de sua nova composição, The Ballad of John and Yoko, para receber os brasileiros.
Luiz Garrido, empunhando então sua Pentax Up-Matic, e tirou as suas primeiras fotos de John e Yoko. E teria também fotografado o casal deles, e teria também fotografado o casamento deles se a justiça francesa não tivesse implicado com o embrilogo civil do casal e negado autorização para que oficializassem o ato em Paris. John e Yoko foram então se casar na península de Gibraltar, no sudoeste da Europa. O casamento foi relativamente discreto, mas a lua de mel em Amsterdã transformou-se num dos grandes acontecimentos públicos da década. Isso porque o casal decidiu aproveitar aquele momento para promover uma inusitada campanha em favor da paz mundial, o Be the Peace. Deitados de pijama na cama, eles receberam um batalhão de repórteres durante 4 dias no seu quarto, no 7º andar do Hotel Hilton. Foi muito doido. A imprensa apareceu na expectativa de nos ver fodendo na cama, disse Lennon. E para lá também foram Luiz Garrido e Carlos Freire. Os demais fotógrafos e jornalistas entravam no quarto, registravam a cena e saíam para fazer seus outros trabalhos. Já os 2 brasileiros, sem mais o que fazer em Amsterdã, ficavam ao pé da cama do casal praticamente das 10 da manhã às 10 da noite. Tamanho circo acabou chamando a atenção de John Lennon, que puxava a conversa com eles. John gostou da gente e acho que justamente por causa desse nosso descompromisso com o trabalho. Para ele, éramos 2 caras malucos. No final, John nos convidou para acompanhá-los durante uma semana em Londres. Diz Garrido, que pegou sua Pentax e embarcou para lá no mesmo dia que o casal. E isso era tudo o que o fotógrafo queria, pois agora seria possível clicar o artista com muito mais precisão e tranquilidade. E não deu outro. Luiz Garrido saiu de Londres com um bonito ensaio fotográfico de John Lennon e Yoko. A relação de Luiz Garrido com Roberto Carlos começou em 82, quando Sérgio Lopes, então diretor de marketing da CBS, o convidou para tirar fotos para a capa do novo disco do cantor. Na época, a maioria das fotos das capas do Roberto Carlos era feita pelo fotógrafo paulista Darcy Trigo, autor da capa de Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de 67, e de todos os álbuns do cantor entre 77, 76 e 80. Mas houve um consenso entre o artista e a gravadora de que era hora de mudar, e a escolha recaiu sobre Luiz Garrido, que tinha seu currículo trabalhado para as capas de diversos cantores como Chico Buarque, em Sinal Fechado, Elis Regina, Transversal do Tempo e Sarah Vaughan em Brasil. Na prática, porém, quase nada mudou nas capas de Roberto Carlos, porque elas saíam sempre exatamente como o cantor queria. E isso Luiz Garrido aprendeu logo no primeiro trabalho, em 82. Tirei fotos dele no Central Park e em vários outros lugares de Nova York, mas eu revelava, ia ao hotel para mostrá-los e Roberto Carlos não gostava de nenhuma. Lembra? O cantor só aprovou uma segunda sessão de fotos em que ele posou vestido de jaqueta branca encostado num barco na Marinha em Nova York. Foi a que valeu para a capa e contracapa do álbum de 82. Esse primeiro trabalho com Roberto foi uma ansiedade. Como seria todos os outros depois? Diz Garrido. Se para um jornalista é difícil fazer uma boa entrevista com Roberto Carlos, pois o cantor é muito comedido com as palavras e revela pouca coisa, para um fotógrafo a dificuldade não é menor. Roberto não gosta de pousar, de fazer foto. Ele tem muita preocupação com a imagem e é difícil pegá-lo descontraído. Quando você posiciona a máquina, ele se fecha. Além disso, ele dá pouco tempo para o fotógrafo fazer o trabalho. A cada ano é sempre aquela correria de estúdio e gravação. Fazer uma foto para um disco de Roberto Carlos é um desafio, diz Luiz Garrido. Outra dificuldade é que o cantor prefere ser fotografado do lado direito, que ele acha mais fotogênico, o que limita o campo de ação do fotógrafo. Mas, com tudo isso, é Roberto Carlos o artista que Luiz Garrido mais fotografou até hoje. E Luiz Garrido é o fotógrafo por quem Roberto Carlos mais se deixou fotografar. Da primeira foto tirada para a capa do álbum de 82 até a mais recente para o álbum de 2006, foram 20 capas de discos que Roberto Carlos com foto de Luiz Garrido. Na tarde da segunda-feira, em 15 de abril de 96, Luiz Garrido foi surpreendido com um telefonema de Roberto Carlos. Garrido, preciso que pegue a câmera, um flash e nada mais do que isso, e venha para cá. Tem um trabalho para fazer aqui. Não pergunte mais nada, apenas isso. Bote um terno e esteja pontual. Garrido se surpreendeu com a chamada porque não estava na época de lançamento do disco do cantor. Pelo jeito aqui seria algo diferente e ele saiu de casa sem fazer a menor ideia do que fosse. Mas no horário marcado, às 18 horas, ele chegou ao apartamento do artista, na Urca, e só aí foi informado de sua missão para aquele dia. Uma cerimônia de casamento com apenas 20 convidados.
contando com ele. Era o casamento de Roberto Carlos e Maria Rita, de que o público e a imprensa só ficaria sabendo depois. Garrido já conhecia Maria Rita, pois, como sempre, ela acompanhava o cantor nas sessões de fotos para as capas dos discos, que eram feitas geralmente em Nova York ou Miami. Naquela segunda-feira, o casal acordou bem mais tarde do que de costume. Não me lembro a hora, mas sei que acordamos tarde, porque também dormimos tarde na noite anterior, por causa dos preparativos do casamento, recorda Roberto Carlos. Uma de suas últimas providências antes de ir para a igreja foi exatamente ligar para Luiz Garrido, seu fotógrafo preferido. Carlos e Maria Rita se casaram à noite, numa discreta cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Urca, onde também se realizou o ato civil. Foi o único casamento oficial de Roberto Carlos, já que a cerimônia com Nice não foi reconhecida pelas leis brasileiras. E com Maria Rios ele apenas morou junto. E com Miriam Rios ele apenas morou junto. Mas agora seria mesmo para valer, e eles escolheram a data de 15 de abril, porque ficava exatamente entre o dia 11, aniversário de Maria Rita, e o dia 19, aniversário do cantor. Desde que marcamos o casamento, nós fixamos nessa data. Também escolhemos juntos as roupas, o bolo, tudo, afirma Roberto Carlos. Luiz Garrido estava a posto de câmera em punho quando Maria Rita entrou na igreja vestida de branco e com um rosário nas mãos em vez de buquê. Já Roberto Carlos a aguardava no altar com seu tradicional terno azul. Durante toda a cerimônia, o casal repetia um para o outro: "Eu te amo muito, muito, muito." Depois da consagração, Roberto Carlos cantou a capela 2 canções de seu repertório, Jesus Cristo e Nossa Senhora. A festa que se seguiu no apartamento do casal, na Urca, contou apenas com a presença dos familiares e do fotógrafo Luiz Garrido, que registrou o tradicional corte do bolo do casamento. E, para quem imagina que depois das bodas de Roberto Carlos e Maria Rita viajaram num transatlântico rumo a Paris, lé do engano. Ficamos em nosso apartamento mesmo, onde vivemos sempre em lua de mel. Explica Roberto Carlos. A imagem de meu pai foi a coisa mais desoladora que vi na minha vida. Nessa hora, tive a dimensão real da sua dor. Dudu Braga. Isso aí, galera. Finalizamos aqui o capítulo número 13. Tamo junto. Ó, faltam só mais 2 capítulos para acabar esse livro, então muito provavelmente a gente vai acabar essa semana ainda. Então, se você estiver acompanhando, deixa aqui nos comentários qual é o próximo livro que você quer que a gente lê aqui no canal. Tudo bem? Vou tentar fazer um esquema aí para ficar lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Eu vi que vocês gostaram que eu li o do Whindersson e do Roberto Carlos ao mesmo tempo, então vou tentar fazer algum esquema para ler 3 livros de uma vez, 3 ou 4 livros, beleza? Lembrando sempre que a gente também transmite pelo YouTube e também pela plataforma roxa, ok? Se você tem aquele Amazon Prime, Amazon Video, você tem direito a dar um sub, a incentivar um criador de conteúdo lá na plataforma roxa, sem te custar nada. Então é só ir lá e se inscrever, também Discoteca TV lá. Se você quiser ajudar aqui pelo YouTube mesmo, pode incentivar com super chat ou sendo membro, beleza? Não esqueça de deixar os comentários, falar o que você está gostando do livro, se não está gostando, e mandar um coraçãozinho para mim aí, beleza? Tamo junto. Um beijo, até amanhã, gente. Falou!